Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elder e eu sou orientador educacional da Zoom e eu vim aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre a TBR, o Torneio Brasil de Robótica. Tá? Aqui no nosso torneio, com o nosso robô, nas missões que a gente vai realizar, temos principalmente duas coisas que nós temos que prestar atenção, na nossa estratégia e na nossa execução, tá bom? Na nossa estratégia, a gente tem esses três tópicos aí que eu acho que são os mais importantes, tá? Primeiramente, a gente tem que analisar as nossas missões. Então, no tapete, a gente tem diversas missões, algumas delas mais fáceis e mais difíceis. Isso, na verdade, pode variar até de cada equipe e do robô e dos adereços do robô que você está utilizando, não é mesmo? Mas é importante que você e a sua equipe analisem as missões que a gente tem no nosso tapete para ver quais que vocês acham que é mais fácil, qual que vocês acham que é mais difícil, levando em consideração a complexidade de realizar a missão e até mesmo a distância que ela está da nossa base. Então a gente tem aqui que essa missão de derrubar a placa amarela, na maioria das vezes, ela é muito mais fácil do que a missão de descarte de lixo, tá? De derrubar aquela plaquinha, mesmo sendo muito semelhantes, uma é derrubar a plaquinha, outra é levantar a plaquinha, uma geralmente é muito mais fácil do que a outra. Então fazer essa análise das missões que a gente tem ali no nosso tapete, certo? Aí você tendo a análise das missões, de quais você acha que é mais fácil, qual que você acha que é mais difícil, você pode colocar em ordem quais dessas missões você vai executar, levando em consideração a complexidade, o quão bem a sua equipe consegue ou tem alguma ideia para realizar aquela missão e quantos pontos ela também vai trazer para a sua equipe. Você tem uma ordem, até pensando que geralmente as missões que são mais difíceis e que talvez você não consiga realizar, você pode deixar por último, porque caso não dê tempo de você realizar, você já realizou as missões que você tem mais certeza, mais chances de acertar, tá bom? Outra coisa que a gente tem que pensar muito bem são os números de saídas que a gente vai fazer. Como assim de saída? Eu tenho ali no meu tapete e dentro da base eu posso encostar no meu robô quantas vezes eu quiser. E eu não preciso fazer todas as missões de uma vez só. Eu posso vir aqui, sair, fazer uma missão só e depois voltar para a base. Ou eu posso sair, fazer 2 missões, 3 missões e voltar para a base. E depois sair e fazer outra missão. Porque cada vez que o meu robô sai, quanto mais tempo ele passa fazendo várias missões em sequências, maior é a chance de eu ter um erro entre uma ou outra, passar por cima, ele desviar um pouquinho do caminho e daí por causa disso eu não conseguir fazer as outras missões. Então, vocês se organizarem para verem quantas saídas vocês vão fazer, analisando ali quais missões eu consigo fazer às vezes com a mesma garra, ou quais missões mais perto uma da outra eu consigo fazer, tá bom? Então essas são as dicas de estratégia que eu tenho aí para vocês. E com relação à execução, a hora de dar o play ali no nosso robô e realizar de fato as nossas missões. A primeira coisa, que eu acho que é uma das mais importantes, é não depender da sorte. Então, como assim não depender da sorte? Aqui eu tenho um exemplo de 4 robôs, o mesmo robô, na verdade, eu estou realizando 4 lançamentos dele da base. E aqui eu estou lançando eles na questão da sorte. Eu não estou me preocupando muito como que eu vou lançar ele. Então, lancei um pouquinho, um pouquinho mais para cima, outro um pouquinho mais para baixo, às vezes um pouquinho mais torto, não prestei tanta atenção. E se vocês repararem, ó, cada um desses lançamentos é o mesmo robô, tá? Se vocês separarem ele tomando como base até a roda dele, você vai ver que cada um tá num ponto bem diferente aí do nosso tapete, tá bom? E isso é depender da sorte. Então não é interessante a gente depender da sorte. Então, quando o meu robô passa pela rampa, tem hora que ele passa tranquilo, tem hora que ele não passa tranquilo, tem hora que ele desvia um pouco, tem hora que ele não desvia um pouco. E isso não é muito bom, porque na hora da competição, na hora que estiver valendo a minha rodada, pode ser que ele não faça do jeito que eu quero, tá certo? E para isso, falando das saídas, o momento da saída ali, quando ele for sair da nossa base. Esse é o que eu chamo de momento mais importante da execução, é a saída da base. Eu tenho que me certificar que eu sempre vou lançar o robô da mesma forma, do mesmo lugar. E para isso a gente cria o que a gente chama de régua, que são essas pecinhas aí. Aí é um exemplo de régua, não precisa ser exatamente isso daí, tá bom? Mas para que é essa régua? O nosso robô, quando ele está dentro da base, ele tem que ficar dentro da base, ele não pode ficar para fora do nosso tapete. Porém, a nossa base pode ficar ali, a nossa régua pode ficar um pouquinho ali para fora e ela vai ser a nossa referência para a gente sempre lançar o nosso robô da mesma forma. Então,
usando aquela base ali, eu encosto ela na lateral, esse exemplo eu encosto ela na lateral do tapete, nas paredes que tem aí nesse tapete específico, e eu posiciono ali o meu robô, encaixo a roda dele ali, e eu sei que eu sempre vou lançar ele exatamente do mesmo lugar. Então vocês podem ver ó, que aqui eu tenho um exemplo de duas saídas usando essa régua. Duas saídas, são duas saídas diferentes, mas se a gente tomar como base ali a roda direita, ó, você pode ver que o robô para quase que exatamente no mesmo lugar. Voltando para o TEP que eu tinha falado antes, não dependendo então da sorte, tá bom? Existem vários tipos de régua. Eu posso, como mostrei ali aquela régua que eu uso a parede como molde para ela sempre estar no mesmo lugar como referência. Aqui eu tenho uma outra régua usando só uma pecinha vermelha ali na ponta do robô, que daí a equipe, quando for lançar, só tem que se preocupar de deixar a roda exatamente alinhada ali com as frases do tapete e essa pecinha vermelha exatamente no centro daquele O, para também ter certeza que o robô sempre será lançado exatamente no mesmo lugar. Tá? Então, existem vários tipos de regra, cada equipe pode desenvolver e pensar na sua, tá certo? E outra coisa que a gente tem aqui são os sensores. Então, quanto mais sensores eu tiver, geralmente é melhor, porque geralmente meu robô consegue trabalhar de forma mais autônoma. É claro que isso sempre vai de vocês também, se vocês vão conseguir pensar em como utilizar esse sensorzinho também, tá? Mas aí eu dei o exemplo, por exemplo, de um sensor giroscópio, para eu fazer as minhas curvas sempre com precisão, fazer uma curva de 90 graus, uma curva de 180 graus, eu sempre vou conseguir fazer essa curva certinha. Então, mesmo que alguma coisa segure um pouco o meu robô, porque às vezes ele está batendo na parede, está batendo em alguma missão, ele vai fazer exatamente os 90 graus, porque ele só vai parar de fazer a curva quando ele vê 90 graus. Eu posso usar aí o meu sensor de giroscópio, eu posso usar um sensor de cor, um sensor de ultrassônico para ver as distâncias, eu tenho vários sensores aí que eu posso ou não utilizar, fica a critério de vocês, da equipe de vocês, tá bom? E por último aqui, uma dica que eu tenho para vocês é com relação às rotações. Então dentro do meu tapete eu tenho lá que eu quero chegar de um ponto até o outro do tapete, mas eu não sei quantas rotações, quantos graus eu coloco para o meu motor se mover. Então o que eu faço? Nesse exemplo de robô aí, caso no seu não tenha, você pode colocar, tem essa pecinha branca aí, esse pecinha que parece um dente na roda dele. E eu posso utilizar isso aí para me basear em quantas rotações eu quero que o meu robô dê. Então o que eu faço? Eu posiciono ela bem retinha no chão, coloco o meu robô ali na posição inicial que eu quero que ele comece, que ele vai começar, e eu empurro ele com a mão, mesmo com ele desligado, eu empurro ele até onde eu quero chegar. E conto quantas voltas a minha roda vai dar, para eu ter uma base ali, provavelmente não vai ser o valor exato, mas pelo menos eu vou ter uma base de quantas rotações colocar aí para o meu robô. Tá certo? Então essas são algumas dicas, pessoal, que eu tenho aí para vocês com relação aos torneios do TBR que vocês vão realizar, certo? Caso queiram entrar em contato comigo, me mandar alguma dica, algum vídeo de como o robô de vocês está fazendo, como alguma ideia que eu posso dar para vocês, eu estou sempre à disposição aí para vocês entrarem em contato comigo. Beleza? Valeu, pessoal, obrigado pela atenção e boa sorte para vocês no TBR. Tchau, tchau!